Sejam bem-vindos a mais um episódio do Capitalcast de Empreendedor para Empreendedor. Aqui receberemos vários empresários de várias áreas para dividir com a gente os bastidores da jornada empreendedora. Então, se você é empreendedor ou sonha em empreender, fica aqui que esse episódio é para você. Sou Daiane Robledo, sócia da Capital e host desse podcast. E hoje, para conversar com a gente, eu tô com uma convidada super especial. Ela que é empresária, palestrante e administradora, especialista em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas, soma mais de 30 anos de experiência à frente de grandes empresas e hoje é diretora do Blue Tree São Luís Hotel. Responsável por comandar uma equipe de mais de 120 colaboradores, com a missão de tornar o empreendimento referência no setor hoteleiro do Brasil, assim como fez com gestões assumidas ao longo da sua carreira, firmando sua autoridade como empreendedora. Foi presidente também do ACM Mulher, Conselho da Mulher Empresária, durante 5 anos e acabou de assumir a vice-presidência de turismo da Associação Comercial do Maranhão, na intenção de contribuir com o turismo e a economia da nossa cidade. Então, com este currículo de peso, quero desejar as boas-vindas à nossa convidada especial, Jacira Heikel. Muito obrigada, Jacira, pela presença e participação aqui no nosso podcast. Oi, Dai. Eu que agradeço esse convite, né? Tão simpático. Você sabe como eu gosto, né, de falar sobre empreendedorismo, principalmente o feminino, e bater papo, que é o que a gente faz bem. É isso. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Então, Jacira, para a gente já conversar, isso aqui vai ser um bate-papo mesmo, para a gente falar um pouquinho, extrair o máximo aqui da tua experiência, né, nessa jornada empreendedora. E para a gente começar, eu já queria que tu contasse para a gente, primeiramente, como que você foi parar neste mundo, neste universo do empreendedorismo, né? Como que você começou a sua jornada, onde que você iniciou? Conta para a gente. Eu sempre começo contando a minha história falando de uma outra mulher, que é a minha mãe, que também se chamava Jacira. Então, eu tive um exemplo dentro da minha casa de uma empreendedora nata. Minha mãe ficou viúva aos 33 anos, Dai. E com 8 filhos menores, nunca tinha trabalhado. E o que a gente faz? Se vira, né? Como todas as mães, ela terminou empreendendo por necessidade, para ficar perto de casa, perto dos filhos. Ela colocou um salão de beleza. Então, eu fui criada a vida inteira dentro de um salão de beleza. Minha mãe passava dia e noite trabalhando ali em Imperatriz, que é de lá que eu sou, de uma família grande, né? 8 irmãos, eu era a caçula. E aquilo me encantava, eu vendo minha mãe trabalhando todo o tempo, daquele salão de beleza. Ela começou a fazer compras em Fortaleza, colocou uma boutique dentro de casa, passou a fazer compras em São Paulo, depois começou a viajar para o Paraguai, virou muambeira, né? Então, assim, sempre foi uma mulher que eu admirei muito e foi um exemplo para mim. Muito cedo eu comecei a ajudá-la, né, fazendo conta, por isso gosto muito dessa história de finanças. E comecei a estudar muito cedo também, porque numa casa onde tem tantos meninos, a gente termina aprendendo por osmose. Aos 5 anos eu já sabia ler e escrever. E aos 12, passei num concurso para fazer um estágio no Banco do Nordeste do Brasil. Então, eu fui cedo para trabalho. Aos 12 anos? Aos 12 anos, fui menor aprendiz do Banco do Nordeste, um banco também que eu respeito muito, e que eu passei por todas as áreas desse banco. E foi assim que eu entrei nessa vida, como tudo muito precoce. Também comecei a namorar cedo, casei cedo, tive meus filhos, não tive a oportunidade de fazer faculdade, até porque a Imperatriz nem tinha isso, né? E aí eu adentrei por esse mundo empresarial, trabalhando numa empresa familiar. E aí eu estou hoje com 55 anos, há mais de 40 já empreendendo. Nossa, e durante esses mais de 40 anos aí já empreendendo, qual você considera que são os seus marcos, assim, os grandes momentos decisivos, assim, da sua vida, que realmente foram divisores de água, que fizeram você continuar e perceber que era aquilo mesmo que você queria? Olha, eu conto sempre uma história que o empreendedor tem que ter coragem, né? A gente foi esperar um momento certo para fazer a coisa acontecer. Esse momento talvez não chegue jamais. E eu não conheço ninguém que tenha feito tudo bonitinho, do jeito que manda, como a gente aprende, né, no curso de administração. Sim. Porque depois eu fui, sim, para a faculdade, fiz meu curso de administração, fiz pós-graduação, e raramente um empreendedor, ele faz tudo bonitinho e entra no mundo dos negócios com uma organização. Então, gente,
coragem é a coisa que mais fez parte da minha vida. Um dos grandes assim, impactos que teve foi quando a gente morava em Imperatriz, e eu acho que eu nunca falei sobre isso, em nenhum podcast, em nenhuma palestra. Fechou a única distribuidora de papel e material gráfico que existia no estado do Maranhão, que era da Companhia Suzano. E nós trabalhávamos em Imperatriz com gráficas. Então, nós éramos clientes dessa distribuidora. Quando a gente viu essa oportunidade, né? Então, assim, sem ter como fazer, a gente meteu a cara. Com o estoque que a gente tinha da gráfica, a gente veio para São Luís e a gente colocou um negócio que já tem há mais de 30 anos. A Triunfo Distribuidora funciona até hoje, tem 35 anos. Nós viramos a única distribuidora do estado do Maranhão. Na época, a gente vendia papel aqui até para São Paulo, quando tinha campanha naquela. Hoje não é mais assim, tem muita coisa, né? Online, mas naquela época usava-se muito papel, muito cartaz, tudo era feito no... E então a gente, naquela época, acho que foi assim, da minha vida, o maior ato de coragem que nós fizemos, porque que a gente tinha casa, a gente vendeu e colocou no negócio, tínhamos 3 carros, vendemos 2, ficamos com 1. Para você ter uma ideia, eu aprendi a guiar moto, para poder dirigir moto e ter como a gente se locomover sem precisar de todos os carros da casa. Então, assim, esse foi o meu maior desafio naquela época, e foi graças a isso que a gente conseguiu dar um salto aí no empreendedorismo, né? Depois disso, eu tive que abrir mão desta empresa, né? Éramos sócios, eu e meu ex-marido, e como sempre as mulheres abrem mão, né, das coisas, eu precisei vender minha parte na empresa para ele, e foi nessa época que eu comecei a estudar. Voltei para a faculdade e fiz meu curso, e fui procurar o que eu ia fazer. Na época, muita coisa que eu tinha na divisão da sociedade, eu fiquei com imóveis. E eu não sabia o que fazer com aquilo, fui fazer um curso no Sindimóveis para virar corretora. Então, hoje eu sou uma corretora, né? Tenho Cresce, pago todos os anos direitinho. E eu tenho uma imobiliária. Para quem não sabe, eu não vivo de hotel, gente, só de hotel. Eu tenho imobiliária, alugo imóveis, tenho imóveis para vender, eu tenho imóveis no Rio de Janeiro, que eu alugo por temporada. Sou uma mulher versátil, né? E esse tipo de coisa aparece, a oportunidade vem e a gente tem que aproveitar. Foi graças a eu trabalhar com imóveis que eu tive essa oportunidade de entrar na sociedade do hotel, na época Pestana, que hoje é o Blue Tree São Luís. Porque, pensando como uma empreendedora que trabalhava com imóveis, eu pensei, é uma área nobre, né, 42 mil metros quadrados de área, que se não der certo o hotel, a gente constrói um condomínio de luxo, né, na melhor praia da cidade, e foi assim que eu entrei. Com a cara e com a coragem, sem olhar nada, uma irresponsável, gente, mas fiz, né? E foi de novo, graças a essa coragem, que hoje a gente está com o Blue Tree, né? E aí é coisa para a gente conversar depois, para eu te contar tudo o que aconteceu depois disso. Muito bom. Mas foram assim, 2 marcos importantes. A coragem de vir para a Imperatriz e colocar a Triunfo Distribuidora, e ainda hoje existe. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi eu que ajudei a fundar. E agora o Blue Tree São Luís Hotéis, 2 marcos na minha vida, e os 2 foi preciso de muita coragem. Você falou a realidade do empreendedor brasileiro, né? Eu sempre falo sobre isso. É muito raro a gente começar com tudo estruturado, como você falou, como a gente aprende ali na faculdade. Eu digo que só quando a gente herda uma empresa, quando é uma empresa familiar, que você vem já de uma sucessão, geralmente as coisas estão um pouco mais estabilizadas. Uhum. Mas quando você começa um negócio do zero, você é aquele famoso eu presa, né? Você tem que fazer de tudo. E aí fazer o que você gosta e o que você não gosta também. Você é o financeiro, é o faturamento, é o vendedor, vendas, é o marketing. É marketing, é tudo. E eu sempre gosto de falar sobre isso, porque as pessoas têm uma ideia de que quando vão abrir uma empresa, eles vão trabalhar com hobby. Geralmente a gente é a operação, a gente começa por algum hobby, alguma afinidade, né? Sim. Então, as pessoas começam ali pelo hobby, mas no meio do caminho se deparam com o financeiro, com a burocracia, com a parte ali das obrigações. E a gente não consegue, de início, contratar toda uma equipe, formar uma equipe de pessoas qualificadas e estruturadas, né? Porque dificilmente as pessoas têm recurso suficiente para isso. Mas é importante a gente ter essa visão que isso é temporário, né? Isso é um caminho, é um primeiro passo. O primeiro passo é coragem, colocar as coisas para funcionarem.
E aí sim, depois disso, estruturar o negócio, né? Essa é a realidade, né, do empreendedor. Exatamente. Ninguém começa com tudo perfeito, o cenário ideal, os clientes garantidos, né? A gente começa realmente passo a passo, mas é importante durante esse processo fazer exatamente o que você fez. Foi estudar, foi se qualificar, e aí sim, tenho certeza que, apesar de não conhecer a área hoteleira quando você entrou no Blue Tree, mas você já tinha uma noção de gestão e já tinha uma outra experiência anterior, que com certeza foi importante para a sua jornada, né, dentro desse novo E empreendimento. mesmo depois disso, tem que se deixar aqui bem claro que a gente não para nunca. E eu acho que é qualquer profissão, né? Amanhã, gente, eu estou indo para uma formatura da minha pós-graduação, né? A terceira que eu venho fazendo, já fiz gestão financeira, já fiz lideranças empresariais, agora estou terminando hotelaria, gastronomia e eventos, né? Que foi uma collab entre o Blue Tree São Luís Hotel e a FAENE, Faculdade de Negócios. A gente ficou aí 2 anos estudando, porque eu tinha muita vontade de um curso que nos capacitasse para essa área que eu trabalho, né? Porque a gente tem muita gente que saiu da área hoteleira, aí da faculdade, mas não tem muita experiência. Eu não vim dessa área, nem sou turismóloga, sou administradora, e a gente aprende no dia a dia. Então, amanhã a gente está concluindo aí, né, mais uma etapa, e eu acho que não vou parar nunca. Até porque as coisas são muito rápidas, são muito ágeis. Agora, com inteligência artificial, então nem se fala, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero. Quando você pensa que só sabe, aprendi, já está na hora de mudar e aprender o próximo, porque já mudou novamente. Então, se tem uma coisa aqui que a gente tem que deixar claro, é que as pessoas, qualquer que seja a profissão, você imagina um médico, Sim. vai parar nunca de estudar, porque as doenças mudam, a forma de tratar muda. Tudo isso é uma coisa... Hoje a gente vê que empreender, Dai, tem muito a ver com emoções, né? Eu recebi essa semana relatórios aí já para 2027 que empresas de consultoria fazem, e eles falam, cada vez mais a gente tem que empreender pensando nas emoções. Que emoção você quer causar no outro? Não é mais só sobre as técnicas. A gente antes falava que contratava, a gente tinha que contratar habilidades e treinar habilidades emocionais, soft skills, e treinar as técnicas. Agora, você tem que pensar mais além, pensar nas emoções que você vai proporcionar aos seus colaboradores, aos seus clientes, a todos os stakeholders da sua empresa. Isso faz muito sentido. Hoje, eu sempre digo que a atividade básica do nosso negócio, ela... realmente agora ela é básica, a principal, né? A atividade principal, ela é o primordial. Então, se você tem hoje um restaurante, o mínimo que as pessoas esperam é comer bem, uma boa comida. Isso é o básico. Então, antigamente era, eu vou ter um restaurante, eu vou ter uma boa comida, sou uma boa cozinheira, é suficiente. Não é mais. Não é mais. Hoje os lugares precisam de diferenciais, então precisam... E aí é o que a gente entra um pouquinho, né? Nisso que até tá aqui pra gente conversar, que é sobre as experiências, né? E falando já sobre isso, eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que você faz. Eu sei que o Blue Tree é muito preocupado, gente, com experiência, tá sempre inovando, sempre buscando diferenciais. Eu acompanho muito, principalmente os cardápios em datas comemorativas, os eventos de lançamento, de campanha. Eu acho isso sensacional. E conta pra gente um pouquinho de como que vocês pensam em tudo isso, no que vocês querem deixar de marca nos clientes de vocês. Eu acho que a gente conseguiu chegar até aqui, onde nós estamos, por conta da nossa reputação. Acho que a reputação, ela precede, né? E foi graças a isso que o Blue Tree alcançou, né, esse nome tão respeitado na cidade. Porque a gente, de fato, se preocupa muito com a experiência que vai causar para o nosso cliente. Porque, como você falou, quem vai para um hotel bom, o que é que ele espera? Ele espera uma boa cama, um bom travesseiro, um bom chuveiro, né, uma boa internet, um bom café da manhã. Todo mundo sabe, café de hotel, né, tem que ser maravilhoso. Mas isso todo mundo oferece. Então, o que a gente quer agora? E como é que você causa essa experiência no cliente? De novo, gente, nós estamos falando a respeito de relacionamento. Eu consigo superar essa expectativa do meu cliente, encantar o meu cliente desde a porta, quando ele chega. Como é que meu recepcionista vai recebê-lo? Como é que ele vai encontrar o quarto, o cheiro, né, que ele vai entrar? E memória
olfativa, né? A memória que vai ficar para ele é aquele mimo que ele chegou e encontrou dentro do quarto. É quando ele entrar no restaurante, ele vê uma mesa muito bacana, bem decorada, como a gente agora está oferecendo, você falou aí em temas. Vai ter o Dia dos Namorados agora, e a gente está lá providenciando uma noite linda. Então, as pessoas procuram o Blue Tree porque sabem que não vão encontrar só um jantar no Dia dos Namorados. Eles vão encontrar a melhor música, a melhor decoração, o melhor ambiente, o melhor clima. Eles vão entrar no quarto e vão ver tudo diferenciado. É isso que a gente faz sempre. Tem uma amiga que fala que a gente lança tudo. Jacira, todo dia tem um lançamento do Blue Tree. Tem mesmo, porque hotelaria, gente, é entretenimento também, né? A gente tem o hóspede que vai para trabalhar, que entra, toma um banho, passa o dia na rua e volta para dormir, mas tem o hóspede também que vai curtir, que vai trazer sua família cada vez mais. Business tem a ver com prazer, né? Inclusive tem um termo que a gente chama que é pleasure, que é business mais pleasure. Então as pessoas vão para trabalhar, mas ela termina misturando o prazer naquilo. O hotel já está pago, a empresa pagou, já está com tudo, ele termina, final do expediente, vai para a piscina, vai usufruir do spa, do hotel, vai para a academia, toma um drink. Se ele tiver com a família, ele coloca o computador dele aqui, o notebook, fica trabalhando aqui na mesa da piscina, enquanto o filho está brincando com a esposa. Então, cada vez mais, agregar valor para esse hóspede que já está lá, né? Então, por que não oferecer algo a mais para ele e assim encantá-lo? Sensacional. Acho que o pensamento é exatamente esse, é encantar. Encantar o cliente desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora e pensar em todas as experiências que ele vai ter dentro do seu negócio. Eu falo muito que eu não sou uma hoteleira profissional, mas eu sou uma hóspede profissional. Então, eu viajo muito, amo viajar, trabalho para isso. E cada vez mais eu estou procurando fazer essa viagem com o olhar, né, de hoteleiro. Sim. Tentando aprender nesses hotéis. Às vezes eu não posso ficar muitos dias num hotel por ser muito caro, eu fico uma diária. Chego lá, passo só aquele dia e volto. Vou para casa, vou para um hotel mais barato. Mas aquilo ali, para mim, é um momento de aprendizado, né? E a gente... Isso tem nome na administração, chama benchmarking, né? Você vai aprender com quem faz bem feito. Como eu tenho certeza que outras pessoas vêm aprender no Blue Tree São Luís Hotel. Então, a gente está sempre procurando aprender, né? Muitas coisas que tem hoje lá no Blue Tree já foram coisas que a gente viu, não só eu, como meus colaboradores, né? Minha nutricionista viaja, ela volta, tem uma ideia de um prato, de alguma coisa que ela viu no café da manhã de outro hotel bacana, a gente coloca. Então, é uma coisa que eu prezo muito, de ser uma hóspede profissional e aprender muito nesses hotéis que eu frequento pelo mundo. Muito bom. Inclusive, às vezes a gente tem a impressão de que, por ser, como você falou, né? Você deu exemplo, existem hotéis muito maiores, na verdade, são referências no mundo todo e que têm diárias um pouco mais elevadas. E às vezes a gente acredita que aquilo não é possível de agregar no nosso negócio. Mas acreditem, é possível. Sim. Ainda que em uma outra proporção, ainda que de uma outra forma, né? Às vezes você não vai usar o mesmo material que ele utiliza lá, mas você pode comprar um similar que vai proporcionar o objetivo principal, que é a experiência, que é causar a experiência. Claro. Acho que mostrar pro hóspede que você se importou, que você fez aquele cuidado ali, especialmente para ele, é o que vai realmente marcá-lo. É o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. E aí você adapta. Eu acho que essa visão, como você falou, né? Eu também viajo muito, também adoro viajar. E eu sempre tô com esse olhar. Eu não consigo entrar em um estabelecimento e não olhar tudo, dar conta de tudo. Da decoração ao atendimento. E não é só porque eu trabalho com escritório, né, que eu não preciso incorporar a excelência no serviço, no atendimento, na minha equipe, na minha empresa. Então, a experiência, como que eu posso encantar o meu cliente? Às vezes a gente fica muito limitado ao nosso tipo de operação e acha que não tem como a gente buscar referências fora, mas todo lugar que você vai, você a consegue. maior besteira que se faz, gente. Quando alguém pergunta para você quem é o seu concorrente,
Eu estava lendo esses dias sobre isso. O maior concorrente, por exemplo, agora, do Dia dos Namorados, você acha que só concorre quem vende lingerie, perfume, joia? Não. Você concorre com todo mundo que está à sua disposição para... Às vezes o teu namorado, o teu marido gosta de um tênis, então está concorrendo. Sim. Ou então ele gosta de uma experiência, de uma aventura, está concorrendo. Tudo é concorrência. E aí eu vi sobre a criação da Apple. Não sei se você sabe, mas a Apple, quando foi criada, foi pensando em hotéis. Eles pensaram como fazer para oferecer a hospitalidade de um hotel dentro da loja da Apple. Então, você veja que você entra na loja da Apple, tem um monte de notebook ligados com a internet, funcionando para você testar todos os aparelhos, todo aquele batalhão, né, de funcionários à tua disposição para tirar todas as tuas dúvidas, porque o que eles querem é oferecer um serviço de hotelaria. Eu fiquei tão feliz quando eu vi sobre isso, porque, de fato, quando você entra na loja da Apple, eu tive agora em Singapura e fui na loja da Apple. A loja da Apple em Singapura é dentro da água. Você entra em alguma coisa lá subterrânea, tem uma escada rolante imensa, alta até você chegar em cima, e aí você vê aquela cúpula inteira de vidro e você vê a cidade inteira. E ali não vai vender nada. Você passa o tempo inteiro fazendo teste, conversando, tirando suas dúvidas. Quando você escolhe o que você quer comprar, ele diz, a senhora sobe por aqui e vai lá na loja que eles vão te entregar. E aí você vai lá dentro do shopping, porque é ligado com o shopping, e recebe tua compra, paga, faz tudo. Aquilo que eles criaram ali foi só para ter um diferencial, né, para oferecer para o cliente. A Apple é uma marca que a gente tem muito que aprender com eles, né? Sempre. Estão sempre à frente, né? Estão sempre buscando, apesar de já serem uma marca com... Não se acomodam. Com referência no mercado, né? Então, eles não estão nunca acomodados ali, não param. Eles sempre estão inovando e isso é muito legal. E outra coisa também que eu acho que é indispensável para a gente pensar em crescimento, pensar em empresa, né, em estruturar, em atender melhor os nossos clientes, com certeza é a construção de um time, né? E aí é um grande desafio, né, da parte, eu vejo, de muitos empresários, meu também como empresária, que é essa formação de times, formação de equipes, né? E hoje, como vocês têm essa equipe já de mais de 120 pessoas, mais de 120 colaboradores, eu sei que não é fácil, então queria que você contasse um pouquinho pra gente de como que foi esse processo de estruturação, quais são os apoios que você conta hoje, né, para conseguir liderar aí essa equipe. Dai, eu sempre digo que esse é o nosso maior desafio. Foi quando eu iniciei e é até hoje. Principalmente agora com esse choque de gerações, né? Todas essas pós-graduações que eu fiz se falou sobre isso. Porque eu, por exemplo, estou em uma geração que tenho que trabalhar com meninos de 20 anos. Né? E você sabe mais do que ninguém, geração Z é complicada para a gente agradar. Esse pessoal não é mais salário que incentiva eles, não é mais bônus financeiro, não é mais, eles querem se sentir reconhecidos, eles querem ser empoderados, mas eles também querem ter flexibilidade, né? Eles querem trabalhar home office. Então você vê aí como é que eu faço para administrar isso, para conciliar, porque eu acho muito bacana trabalhar com eles são bons no que fazem, eles aprendem rápido, né? Pegam a tecnologia. Uma vez eu vi aquele João Paulo Lemann falando da Embev que ele é um dinossauro. Então, esses meninos da geração Z são unicórnios. Então, ele, como um dinossauro, ele tem que aprender com os unicórnios. Imagina se você une um unicórnio com um dinossauro. Fica aí um ser impossível de abater. Porque tem a experiência do dinossauro, toda aquela força, né, de uma experiência com a flexibilidade, a inovação, tudo que o unicórnio tem. Então, ele fala isso no livro dele, que ele está sempre procurando aprender. E eu me baseio muito nisso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar uma maneira de conciliar, né, essas pessoas que estão aí nos negócios, que estão nas gestões, com esses meninos novos, né, que existem. E colaborador é uma coisa que o teu time é que recebe o teu cliente. Sim. Eu não posso pedir que o meu time encante o meu cliente se ele não está feliz.
Como é que o meu recepcionista, se tiver com o salário atrasado, se tiver infeliz, se tiver insatisfeito, se estiver comendo mal, se estiver sendo tratado com falta de respeito, como é que ele vai passar uma alegria, um encantamento para o meu hóspede? Não tem como, nós somos seres humanos, é impossível. Não dá para separar a Jacira que chega no hotel é uma e a que sai é outra. Mistura tudo. Você sabe disso, nós somos mulheres cheias de fases, né? Não tem como a gente brigar com o marido em casa e chegar em casa do mesmo jeito. Aquilo afeta a gente. Então, eu penso muito no meu colaborador como um ser humano. E eu me preocupo muito. Todos que trabalham comigo sabem, né? São times que eu realmente brigo, são as mulheres e os meus colaboradores. Porque eu acho que é importante que eles estejam bem para atender bem nosso cliente. E acho que você tem que olhar cada um para entender o que motiva aquela pessoa. Para uns, realmente, é melhorar o dinheiro, a parte financeira. Para outros, dar mais empoderamento, dar mais uma motivação para ele vir trabalhar. Para outros, já não é ter flexibilidade, poder ficar em casa com o filho, ou não sei. Enfim, tu tem que olhar para o teu colaborador, vê-lo como um ser humano e entender o que é que você faz para aquela pessoa. É difícil. É difícil. Não é fácil, não. Quanto cada vez mais. Quanto maior a equipe, mais você tem que olhar individualmente cada um, né? Não dá para tratar 120 pessoas como iguais. E eu até tento, né? Ter muito esse contato, mas não tem como, tu tem que delegar. Sim, né? Tu não consegue, tu não pode centralizar. Então, nós temos várias lideranças lá no Blue Tree, né? Eu tenho chefe de recepção, chefe de reservas, de alimentos e bebidas, de governança, de tecnologia, de segurança, de manutenção, de eventos, é muita gente. Então, é tudo separado por times. E essas pessoas, esses líderes, têm que pensar como eu. Sim. Eles têm que entender como é que a gente tem que tratar o nosso colaborador para que esse colaborador trate o nosso cliente da mesma forma, né? Tem que estar tudo interligado. Eu acho que você tocou num ponto super importante, né? Que eu sempre falo com os meus clientes também de consultoria. Como eu falei, no início a gente é único, faz tudo. É faturamento, é vendas, é marketing. E aí, aos poucos, a gente começa a contratar pessoas pontuais para essas áreas mais específicas. Só que à medida que a empresa vai crescendo, a gente já tem ali, aí contrata um financeiro, depois você já tem 2, 3 pessoas na mesma área. E aí o importante é pensar nisso, formar as lideranças. Eu acho que você só consegue crescer, delegar, se você tiver o time ali dos líderes que vão olhar quem está ali na ponta. Porque, como você disse, chega um momento que fica para nós empresários impossível se eu conseguir lidar com todo mundo, até o estagiário que está lá chegando na empresa, né? E, claro, isso tem um processo muito bom também, muito, muito alinhado de onboarding, né, desse funcionário, desse colaborador, para ele conseguir chegar e se sentir acolhido, e ser recebido como você, Jacira, receberia, né, no primeiro dia de trabalho, e já saber para quem se reportar, para quem se direcionar, né, claro, olhando sempre essas preferências, a individualidade de cada um. Até eu tenho um exemplo que recentemente eu estava entrevistando colaboradores, né, estagiários, candidatos para estagiários de marketing, que eu não tenho, marketing é uma área que eu não tenho dentro da empresa, eu tenho terceirizado, mas eu senti necessidade de ter pessoas, equipe ali dentro para fazerem as demandas, né, fazer fluir um pouco melhor as demandas. E aí eu estava... Como eu não tenho líder direto de marketing dentro da empresa, eu estava fazendo esses recrutamentos e uma moça falou para mim assim, eu falei, você tem alguma dúvida sobre a vaga? Aí ela, não, eu só queria saber como é que é a cultura da empresa mesmo, como que vocês trabalham aqui, o que vocês oferecem para os colaboradores. Aí eu olhei assim, tá vendo? Nossa, assim, uma menina de 19 anos. Então, é muito o que você falou, né? Eles vêm com outro pensamento hoje. É difícil reter talentos hoje em dia. Eles vêm e eles com outra agora estão visão. escolhendo. Quero ver, eu sou bom. Quem é que me oferece mais, né? E o mais é o quê? É o dinheiro? É o tempo? É a flexibilidade? Vou poder viajar final de semana, fazer minhas aventuras? Tudo isso conta. Não é fácil. Não é fácil empreender, de verdade, gente. Empreender é um desafio diário. E ainda tem outra coisa. Você falou aí em crescer. Quando a gente começa, que a gente é todas as áreas da empresa, é complicado, mas crescer também é complicado. Tem muita empresa que ela é boa enquanto está pequena. Na hora que ela cresce, não dá conta.
porque isso também é outro desafio, porque você tem que crescer organizado, né? Saber se aqueles custos o faturamento vai suportar, como é que você vai escalar o teu produto para que aquilo seja importante, né? Que seja viável manter todos esses colaboradores. Não é fácil. São muitos desafios, gente, para empreender, mas é bom, hein? Quando a gente olha que vê que dá certo, é muito gostoso. É muito bom. A Acho gente, que tem que ter a mesmo... a sensação perfil, né? de dever cumprido é muito legal. Muito bom. E você tocou num ponto bem importante, que até estava aqui no script para a gente conversar, que é exatamente essa parte da gestão, né? A gente, assim, na Capital nós tratamos com muita seriedade a gestão. Nós falamos que a gente não quer ser uma empresa apenas de assessoria contábil, a gente não trabalha para o governo, a gente trabalha para o empresário. Então, a minha ideia não é cumprir prazo, para mim, é a comida do restaurante. Cumprir prazo, mandar a obrigação acessória é o mínimo. Então, o que que a gente entrega a mais, né? A gente sempre está olhando para o crescimento do negócio e para auxiliar o empresário nessa tomada de decisões, né? Então, dar um suporte contábil para ele, né? Com os números de forma clara, sentar com ele para analisar ali os relatórios. E aí, você tem essa rotina lá dentro do Bluetri? Você acha que é importante também o empresário ter esse tempo, né, dedicado a olhar para a viabilidade do seu negócio, a sair ali da paixão, né? Que eu sempre falo também que o empresário ele não pode ser apaixonado ali pelo negócio sem ver se aquilo... Nosso objetivo principal é dar lucro, né? Lucro. Tem que saber se é viável. Então, às vezes, eu digo que tem empresário que fica perdido ali no encantamento, aquele apego emocional que essa empresa fui eu que criei, eu que fundei, mas ele não quer enxergar a realidade, encarar os números, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante também da gente estar sempre analisando. E é como você falou, se a gente não analisa isso desde o início, fica muito mais difícil, depois que a empresa já tomou uma proporção maior, você conseguir trazer ela para o eixo novamente, né? Então, como é que você faz isso hoje lá dentro do Bluetri? Esse é mais um desafio, tá? A gente aprender a deixar ir. Né? Eu sou uma pessoa, de fato, muito centralizadora. E acho mais fácil eu ir logo fazer do que ficar ensinando, repetindo. Sou muito... Né? Essa Jacira que você está vendo aqui, sou eu de verdade. Influente. Em qualquer, perfil influente. em qualquer etapa da minha vida. Né? Eu vou lá, tomo conta, faço. E eu estou me preparando. Né? Não sei se você me acompanha, desde o começo do ano a gente está fazendo muito isso. Eu contratei um treinamento para líderes lá no Bluetri e eles estavam se reunindo, né, 2 vezes na semana só para aprender a liderar. Para quê? Para que eu realmente tenha tempo de focar na estratégia da empresa. Sim. Porque se você ficar muito no operacional... Você não tem como sair, olhar de cima e enxergar, fazer o que você está dizendo, né? Analisar, saber o que é viável, o que não é, o que antes no passado era bom, hoje pode não ser mais. E essa semana passada eu tive no Selma numa semana de contabilidade. Me convidaram para falar com o pessoal lá. E uma das coisas que eu falei foi isso. Cada vez mais a contabilidade é muito importante para a empresa. E o que a gente vê muito é o empresário chamando o contador depois que... Desculpa, não sei se pode falar esse nome aqui. A merda tá feita, né? E eu tenho esse cuidado Sim. de lidar com minha contabilidade exatamente como eu faria como advogado. Né? Quando a gente tem um problema, a gente não liga para o advogado e pergunta como é que faz. Sim. Aconteceu isso, como é que eu tenho que reagir? O que é que a gente faz? Vai ter uma audiência, como é que eu tenho que me comportar? Eu faço igualzinho com o meu contador. Meu escritório de contabilidade participa das nossas reuniões. Quando a gente vai ver lá o nosso orçamento do mês, que eu me reúno mensalmente com as lideranças, e a gente mostra, vê as metas, vê o que foi bom, o que não foi, o que a gente pode melhorar. Ele vem junto e explica, né? E, inclusive, nos dá dicas de como fazer para diminuir custos. Isso aqui é legal, isso aqui não é. Você pode fazer de uma forma... Você veja, nós não temos paz nesse país. Foram me perguntar, Jacira, se fosse fazer uma análise SWOT, quais seriam suas maiores ameaças? Eu digo, gente, o Brasil é a maior ameaça que o empreendedor tem. Você viu hoje? Até sexta-feira nós fomos dormir com o IOF mais caro. Sim. Hoje já não é mais IOF, agora já vão acabou a isenção de impostos para LCI e LCA. Caraca, como é que tu investe nesse país? Tu não sabe dizer
que tu vai fazer amanhã? Porque todo dia muda. Porque o governo brasileiro simplesmente não para de gastar errado. E aí ele tem, de alguma forma, que aumentar essa receita e está tentando, de alguma forma, tirar esse dinheiro, não se sabe de onde. E sempre sobra para o bolso do consumidor. Então, é muito complicado. Você tem que deixar as pessoas fazerem. Olha eu falando isso. Você tem que deixar as pessoas fazerem, sim, o seu trabalho e cada vez mais se soltar para entender do macro, né? E pensar em investimentos, pensar em futuro, pensar em como melhorar, né, essa expectativa que teu cliente tem de ti, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas agora vão para o Blue Tree e não querem mais só o feijão com arroz, eles querem chegar lá e realmente ser surpreendido, né? Nós lançamos aí semana passada o menu junino. Durante todo o mês de junho, pessoal, tem um menu junino de 3 pratos lá no 8 Restaurante. E aí eu convidei uns influencers, tal, que tratam exatamente de alimentos e divulgam restaurantes, e eles foram. E, para minha surpresa, tinha um peixe-pedra no menu. E eu ainda perguntei pro chefe, esse peixe-pedra, imaginei um filé, alguma coisinha, porque o peixe-pedra é maravilhoso, mas tem muita espinha. Sim. Ele disse, não, Jacira, nós vamos dar um jeito aqui, nem te preocupa. Beleza. E aí eu pedi o peixe-pedra, né? E eram 3 opções de prato principal, um deles era o peixe-pedra. E o peixe-pedra veio inteiro, e meio torcida, assim, toda elegante no prato, né? Aí eu disse, esse chefe é doido? Porque o que a gente pensa num peixe-pedra frito? Que é para você estar na beira da praia, comer com a mão, se sujar. Não é num restaurante de um hotel 5 estrelas. Não demorou muito, veio uma tigela com lavanda e um guardanapo. Para quê? Exatamente para quando você terminar de comer o peixe-pedra, pegar com a mão, você limpar seus dedos e enxugar com o guardanapo. Olha Aí, de só. novo, eu pensei, isso não vai nunca tirar o cheiro de peixe da minha mão. Eu não sei. Gente, eu vou postar esta receita dessa lavanda. Todo mundo ficou encantado. Porque na mesma hora saiu o cheiro ruim do peixe e ficou cheirando a lavanda o dia inteiro minhas mãos. Então é isso. Eu mesmo me surpreendo, né, com o atendimento do Blue Tree. Eu conto isso realmente com essa coisa mesmo efervescente, porque é isso que surpreende a gente, é isso que encanta, né? A gente comer o peixe-pedra num hotel 5 estrelas, que é uma coisa que você comeria na beira de praia. Do mesmo jeito que as pessoas não sabem, mas nós temos PF do 8. Um prato feito no 8 Restaurante. O que é o prato feito? É o arroz, a farofa, o picadinho, um ovo frito por cima, um vinagretezinho e a coisinha de feijão. E vem numa frigideira de ferro, a coisa mais linda, e custa R$ 48, Dai. Então você surpreende com a comida gostosa, com PF num hotel 5 estrelas e ainda com o preço. Para todo lado você está surpreendendo o nosso cliente. E atendendo todos os públicos, né? Então eu tenho muito prazer, né, do que a gente oferece hoje no Blue Tree. Sabe, a equipe inteira já incorporou essa minha como é que eu posso falar? Essa minha filosofia de sempre procurar oferecer algo diferente. Cada vez que o hóspede se aproxime de ti, que o cliente se aproxime, ele saia encantado. Agora mesmo eu saí do banheiro da recepção, estava tendo um evento lá de professoras do Estado, da UEMA. Então estava na hora do almoço e tinha professora para todo lado. E aí eu entrei no banheiro e vi 2 ou 3 sentadas. Você conhece o banheiro do Blue Tree? Sim, é maravilhoso. O Blue Tree ofereceu um espaço que a gente dá pra senta. Descansar, ficar no ar-condicionado. Tem um ar-condicionado, tem sofá muito gostoso, confortável, um espaço grande. Aquilo ali não é mais só um banheiro. As mulheres vão bater papo, vão conversar, vão fofocar, toma uma e corre, vem pra falar mal, fazer alguma coisa. E ela estava ali, não sabia que eu era, né? E eu fiquei escutando, lavando as mãos, ela dizendo, meu Deus, isso aqui nem... Olha, vem pra cá, que isso não é banheiro. Isso é não sei o que. Ela chamando as amigas para ir pro banheiro. E isso me traz muita alegria, sabe? De saber que nessa época, quando a gente estava fazendo o projeto, aquele banheiro era masculino. Metade do banheiro era de mictório e a outra metade de vaso sanitário. E o banheiro da mulher, como não precisava de mictório, era metade do tamanho. E aí eu disse, não, vamos inverter. Acaba com esse negócio de mictório, ninguém mais usa isso, fica fedendo esse negócio aí aberto, coloca o banheiro masculino.
no espaço feminino e traz o feminino para cá. E o que a gente vai fazer? Tira todos os mictórios, faz uma sala bacana, bota um sofá, bota trocador de fralda para menino, bota um espelho bacana, vai ser uma sala de estar no banheiro feminino. E hoje eu vejo que deu muito certo, Muito certo. né? Então eu fico assim encantada, eu amo o que eu faço, Dai. Eu acho que é por isso que termina dando certo, né? Porque e a minha equipe toda sabe disso. Né, como eu gosto realmente de encantar e superar as expectativas de nosso hóspede. Isso que você fala de fazer com que as pessoas, né, a equipe já vive a sua filosofia, está muito relacionado a um tema que, inclusive, está bastante em alta hoje em dia, né, mas que as pessoas têm falado bastante, que é a cultura. A cultura da empresa é exatamente essa visão de dono. Todo Foi mundo o que a tem que ter mocinha de 19 anos te perguntou. Qual é a cultura? Qual é a cultura? Então, assim, como que vocês funcionam aqui? Qual é a forma de operar? Qual é a forma de... quais são os ritos dessa empresa, né? Os rituais, o que vocês fazem, qual é a política de gestão, a política de colaboradores. Isso, hoje em dia, cada colaborador está muito preocupado com isso, né? Claro. E essa visão de dono é muito importante que todos eles tenham para que, de fato, o Blue Tree não aconteça só quando a Jacira está lá dentro, né? Tem que ser igual, a mesma qualidade, o mesmo atendimento, independente de você estar lá ou estar viajando. O bom gestor é aquele que sai e a empresa continua igual, né? É exatamente. Se você não é um bom gestor, você precisa estar lá 24 horas para funcionar. E esse é, acho que, o maior desafio, né, de empreender. É quando você começa a trazer pessoas para o time e conseguir passar toda essa sua visão, essa sua liderança para quem está, né, no seu time, para a sua equipe. Acho que esse é um grande desafio. Como você falou, a gestão de pessoas, de fato, é um desafio eterno, contínuo para quem empreende. Nunca fica mais fácil. Acho que vai... aprimorando, a gente vai melhorando, a gente vai ganhando habilidade. Hoje eu falo que, nossa, eu já sei fazer uma entrevista assim, tranquilamente. Na entrevista eu já sei o perfil da pessoa, se dá, se não dá, eu já tenho um feeling muito bom. Analisa tudo. Mas isso, assim, eu fui adquirir depois de muitos anos, né, empreendendo. No começo, para eu contratar, meu Deus, eu ficava muito em dúvida que tipo de pessoa que eu precisava para aquela área. Como que era o perfil da pessoa que tinha que me ajudar naquele setor. Não adianta você colocar uma pessoa que tem um perfil de uma forma que não serve. Não vai colocar uma pessoa lá que tem o perfil de conforme, né? Para trabalhar com vendas, com comércio, que tem que passar o tempo inteiro correndo atrás de meta e convencendo o teu cliente. Não vai rolar. Né? Então, eu estou aprendendo tudo isso também, né? A gente não é boa em tudo. E é muito sério isso, cada vez mais. Se o nosso maior ativo são as pessoas dentro de uma empresa, todo o resto a gente refaz, reconstrói. Mas quem está lá, e eu acho que uma grande experiência que eu tenho para falar, que é o maior exemplo do Blue Tree, foi isso. Porque quando eu cheguei lá, vai fazer 9 anos agora em agosto que eu entrei, na época que era Pestana ainda, toda nossos funcionários estavam com a moral lá embaixo, né? A situação muito complicada, de fato, do hotel, todo mundo falando muito que estava à venda, eles não tinham nenhuma segurança, né? De nada, porque ninguém sabia se no próximo mês seguinte, aquele hotel estaria sendo vendido para virar hospital, para ser demolido, virar um condomínio, ou se ia entrar novos empreendedores e iam trazer uma equipe totalmente nova. Então, foi, de fato, muito complicado isso. E aí, quando eu entrei, eu resolvi que ninguém ia ser demitido. E eu troquei todos os líderes. Aí, a gente troca os líderes e faz com que essa mentalidade do líder vire a mentalidade da equipe. Então, eu precisei mostrar para esse pessoal novo que estava entrando depois de mim como era que eu pensava. E aí, eles tinham que trazer, né, a equipe deles para pensar junto com a gente. E foi uma coisa que foi muito gratificante em ver que foi uma força em conjunto. Todos os que estavam lá tinham interesse que aquele hotel, né, revivesse. Você sabe que aquele hotel vai fazer 50 anos. Foi em 1976. Então, em 2026, faz 50 anos de prédio, né, em que foi o grupo Quatro Rodas. Depois foi grupo Sofitel, depois foi grupo Pestana. É a primeira vez que o Blue Tree tem um grupo de investidores maranhenses. Então, é muito significante isso, né? Porque eu sinto que tanto os investidores como os colaboradores têm muito orgulho de chamar aquilo de seu,
sabe? Sim. E foi uma coisa que eu foquei muito no início em mostrar para eles esse sentimento de orgulho, sabe? Sabe o Senso de pertencimento, né? o americano não tem aquela coisa de patriotismo, botar a bandeira na porta, não sei o quê. Pois então, era isso que eu queria para o Blue Tree, né? Quando a gente virou a bandeira, também foi esse o motivo, porque a rede Blue Tree tem essa essência, né? Da arte de bem servir. E a alma Blue Tree, que é fazer tudo com muita excelência. Você sabe que Chieko Aoki, que é a presidente da rede, é japonesa, tem essa coisa oriental, né? Então, nós temos a cerimônia do chá. A cerimônia do chá nada mais é do que os líderes servindo chá para os colaboradores. Ela, inclusive, ela e todos os líderes servindo na mesa, os colaboradores sentados. A gente inverte o jogo, né? Então, eu vejo hoje... E aí aconteceu de novo na pandemia. Quando a gente terminou a reforma do hotel, nós tivemos que fechar, porque não tinha hóspede. E nós ficamos 4 meses fechados com esses funcionários em casa. E aí, de novo, eu peitei todo mundo e disse... Eu vou parar de pagar todos os fornecedores, vou parar de pagar impostos, parar de pagar a rede Blue Tree, parar de pagar a Equatorial. Nosso caixa está reservado agora para as pessoas. Porque eles vão ficar em casa, mas vão receber salário. E aí eu fiquei 4 meses, mas eu fiz isso achando que era uma férias coletiva de 30 dias. Sim. Ninguém imaginava que seria diferente, né? Tanto tempo, né? E aí, 2º mês, 3º mês, eu comecei a entender, meu Deus, a gente começa a se questionar, será que eu tomei a decisão errada? Porque se eu tivesse dado as contas, né? Eles estavam todos hoje resguardados com a sua rescisão e recebendo seguro-desemprego. E aí, agora, eu nem consigo mais continuar pagando e nem consigo mais fazer a rescisão. Demitir. Já gastei o caixa? Já gastei o caixa. Foi desesperador. Nossa. E eu acho que isso também, né? Pode ser que eu esteja sendo inocente e ingênua, mas eu acho que isso também pesa. Pesa com certeza. Para ter mais essa coisa de pertencimento, porque eles têm, se eles tinham a garantia e a segurança que o Blue Tree agora é uma empresa sólida, não vai ser vendida, que não tem mais insegurança no trabalho, quando a gente de fato fechou as portas, eles foram para casa e continuaram sendo funcionários, mais uma vez foi provado que eles são o que nós temos de mais importante, né? Eu fiquei 1 ano e meio sem receber salário. Porque se era para tirar, cortasse na carne. Eu não preciso do salário do Blue Tree, graças a Deus, para viver. Eu tenho meus outros negócios. E eles não, eles precisavam. Então, eu fico muito feliz de ver que é uma amiga minha uma vez fez uma festa de um filho dela. E aí, quando eu fui perguntar como é que tinha sido, ela disse, Jacira, o que tu fez? Parece uma seita. Da porta da rua até lá no fundo, todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, todo mundo feliz, fazendo o melhor para agradar a gente. Ai, aquilo ali, minha amiga, é um bálsamo, sabe? Nossa, eu acho, assim, eu me identifico muito quanto à fala, porque eu acho que realmente empreender é isso. A gente não é o dinheiro, não é o lucro somente, né? Claro que a gente está abrindo um negócio com a intenção de que ele seja lucrativo, que não é uma ONG, né, gente? É uma empresa. Até porque sem o lucro, a gente não consegue reinvestir, não consegue melhorar a vida das pessoas que trabalham com a gente. Não mantém os empregos, não consegue pagar um bônus. Mas essa parte de formar um time, ajudar outras famílias, né? Terem as pessoas ali levando a sua marca para frente, terem esse senso de pertencimento, eu acho que isso aí no final do dia é o que faz valer a pena todo o resto que a gente passa, né? Porque muitas das vezes o empresário tá cheio de problemas para resolver, tá ali com várias pendências, às vezes sem caixa na empresa para honrar o fornecedor, para honrar os compromissos, mas ele tem que chegar na empresa e continuar ali sorrindo, motivado para passar para o colaborador aquela energia, né? Porque não é responsabilidade do colaborador. Ele tem que ter garantido o mínimo ali, o básico, que é o salário dele para viver. Então, o nosso papel como gestor, muitas das vezes, é ser esse suporte, carregar ali aquele peso sozinhos ou com os nossos líderes no máximo, né? Quando a gente tem líderes, então a gente divide isso com os líderes, mas o time, a base precisa entender
aquela força, né? A gente precisa passar para eles sempre essa força e esse senso de pertencimento, de que eles estando bem, a empresa está bem. O empresário, ele vive muito essa coisa da solidão, Sim. né? Tem coisa que você não pode sair falando para eles, até Verdade. porque às vezes a gente vai conseguir resolver ou não, mas não tem que atrapalhar o trabalho deles. E aí, alguma coisa que a gente consegue fazer com uma certa, né, controle emocional e termina resolvendo, porque a gente termina resolvendo tudo, para eles seria o fim do mundo. E atrapalha, né, o trabalho. Então, é muito importante isso. Eu fico muito feliz de ver, Dai, que não só essa filosofia da Jacira da arte do bem servir, de atender bem nosso cliente, como todo o resto, o exemplo, sabe? A forma como eu me visto, eu falo muito essa história da imagem, como é importante. Sim. Eu comecei a me vestir bem para ser vista como a diretora do melhor hotel da cidade antes que ele fosse o melhor hotel da cidade, Sim. né? Se você podia entrar e o prédio estava caindo os pedaços, mas eu estava lá toda de blazer arrumada, porque eu queria que as pessoas olhassem para mim e acreditassem que de fato a gente ia melhorar, ia crescer. E hoje eu vejo meus funcionários andando de terno, sabe? Nesse calor Muito todo. bom. E aí eles me chamam na sala deles, tem uma sala lá de eventos, eles, Dona Jacira, corra aqui, quando eu chego lá tá todo mundo bacana, bem vestido de blazer, e não é uniforme. É porque eles querem de fato mostrar, né? Já entenderam essa coisa da gente primeiro se comportar como para depois primeiro você tem que parecer que para depois a coisa vir a acontecer de fato. Perfeito. Eu acho que é isso. Eles são reflexos do dono, com certeza. A gente precisa passar essa imagem do que a gente quer que a equipe seja, né, de fato. Independente da área, do setor. E outra coisa que precisa ser dita, Dai, falando aí, né, focando no empreendedorismo feminino, você sabe o quanto é importante, e é uma bandeira que eu levanto, a independência financeira para a mulher, né? Uma mulher que ela é independente, financeiramente falando, que ela paga suas contas, ela não vai aguentar grito de homem, ela não vai sofrer violência doméstica. Eu vejo muitos casos de mulheres que até denunciam violência em casa, como já aconteceu na Casa da Mulher Brasileira. Fizemos uma campanha uma época pedindo cesta básica, porque estavam com mulheres querendo voltar para casa, porque elas preferiam ficar em casa com os filhos, tendo o que comer, violentadas, do que ir para lá sem saber o que ia ser da vida delas. Então, para mim, além do lucro, que a gente realmente corre atrás, e o dinheiro vem quando você faz uma coisa bem feita, quando você faz com prazer, com propósito, quando você tem essa cultura definida com seus valores, o dinheiro é consequência. Sim, mas ele também traz isso, né? Eu acho que é outra coisa gostosa de empreender, você transforma vidas. Né? Realiza indiretos. Sonhos. Cada mulher que você consegue dar um emprego e ela consegue bater no peito e dizer, eu não vou mais passar por isso, é outra vantagem que tem do empreendedorismo. Tem funcionária minha que manda mensagem e fala que a gente também faz parte dessas coisas, leva muito aquele pessoal do Tribunal de Justiça, que tem um trabalho bacana que eles fazem, né, divulgando a Lei Maria da Penha. E aí a gente faz as reuniões e a gente pergunta, quem já passou por isso e tal? E elas não falam, porque é constrangedor falar na frente das colegas. Mas depois, no dia seguinte, mandam uma mensagem. Olha, dona Jacira, eu não falei porque fico com vergonha, mas de fato eu passei por isso e devo a este emprego. Eu trabalho aqui na cozinha do seu restaurante há tantos meses e foi graças a isso que eu consegui me separar e estou dando conta da minha casa, dos meus filhos, parará. Caraca, aquilo ali para mim, sabe? Lava a alma. A gente vê como é importante. Empreender tem dessas vantagens. E já é tão mais difícil para as mulheres, né? Em todas as áreas, né? Como você falou, desde a subsistência, para a mulher subsistir sem depender de um parceiro, para ter essa independência financeira, na nossa posição como empresária, se provar, né? Ser suficiente, todos os dias provar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente vai conseguir, vai dar conta. Disputar o ambiente ali com homens, né? Muitas das vezes. Então, fazer a nossa voz ser ouvida. Eu acho muito, muito legal, assim, de acompanhar esse seu trabalho que você tem, né, com o empreendedorismo feminino, principalmente dentro da CM Mulher. Nossa, durante esses 5 anos, foi de fato... Com certeza, deu pra ver de longe, assim, todas as
ações que vocês fizeram, né? E tudo que isso trouxe de benefício para várias mulheres. Eu conheço várias, inclusive, dos projetos sociais da ACM. Conheci as histórias pessoalmente. Então, é muito legal a gente não pensar só na gente, no nosso negócio, na nossa empresa. Claro que as pessoas que estão com a gente tem que vê-los como indivíduos e atender. Eu digo, quando a gente contrata um colaborador, a gente traz mais uma pessoa para nossa família, né? Porque você tem que se preocupar se a família dele está bem, se os parentes estão bem, se o filho está na escola. Eu digo que, às vezes, as pessoas me perguntam por que eu ainda não tenho filho. Eu digo, gente, eu tenho 20 e tantos filhos já. É verdade. Cada funcionário é um filho, Você né? tocou numa coisa importante, porque se ele está com um problema com o pai doente, não, Jacira só conhece alguém no hospital. Exatamente. Meus funcionários têm plano de saúde, para eles e para a família. É uma coisa que eu faço questão. Mesmo depois da pandemia, a gente ficou, né, muito preocupado com essa questão da saúde. E mesmo assim, é tão complicado no Brasil, que às vezes a pessoa não consegue marcar uma cirurgia para alguém da família, mesmo tendo plano de saúde. Então, a gente vai lá, entra na justiça com o plano, ou consegue, com um telefonema, sabe, o famoso quem indica, agilizar o processo. Então, você termina sabendo. Uma escola, ele precisa de uma vaga numa escola tal, a gente conhece o diretor da escola, ele consegue uma bolsa, sabe? Aí depois ele vem e agradece porque o filho está trabalhando graças àquela bolsa. É uma coisa que não tem como separar. É isso, não tem como separar. Não tem. Você termina virando mesmo mãe de E que bom, né? E porque uma grande família que a gente vai absorvendo. E eu digo sempre, Dai, era uma frase que eu falava muito, né, no ACM Mulher. Uma mulher, quando sobe, ela puxa as outras. Sim. Então, se você puder, qualquer coisa que você puder fazer por outra mulher, é importante. Porque as mulheres juntas a gente consegue tão mais, né? E essa coisa do associativismo, eu aprendi muito no ACM Mulher. Foram 5 anos, assim, muita dedicação, de fato. E mesmo agora, né, que acabou meu mandato, a Ana Isabel assumiu, eu tô lá com elas do mesmo jeito, tô deixando ela muito à vontade para ela fazer a gestão dela, mas sempre à disposição. E eu não larguei, tô aqui, né, sempre que precisarem de mim, que houver uma mulher. Eu digo, eu não sou Jesus Cristo, mas sempre eu tiver uma ou duas mulheres ou mais reunidas, eu estarei no meio delas. Porque eu acho que é importante, sim, as mulheres darem as mãos. Quem tem uma voz, né, um pouquinho a mais do que as outras, como nós duas, a gente tem sim que ajudar outras que precisam. Faz parte da nossa missão, né? Além de empreender, também ajudar a transformar a vida de outras mulheres, com certeza. Isso, de fato, também é uma verdade que eu levo muito forte, assim, comigo, né? E, Jacira, infelizmente, nosso papo está acabando, né? E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma dica, né, para os nossos telespectadores aqui. Nem sei se chama assim, gente, podcast telespectadores, mas no nosso tempo era telespectadores. Tem tela, né? Tem tela. Nossa audiência. Nossa audiência, pronto. Então, deixa aqui pra gente um recado, uma dica, assim, que você pudesse dar um conselho hoje para quem tá iniciando esse projeto que é empreender. O que você, Jacira, diria? Com todos os seus 30 anos, mais de 30 anos, gente, de experiência. Eu acho, gente, se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando, pensando em empreender, é que você tem que começar. Começar com o que você tem. Começar do jeito que você está, de onde você estiver. Porque se você for esperar o momento certo, e isso vale para a vida, tá? Sim. Não só para empreender. As pessoas têm que ter coragem de iniciar. Qualquer projeto que você tiver, você tem que ter coragem para iniciar. Hoje eu postei sobre isso. Vai lá e mete a cara. As pessoas têm o que fazer. Elas não estão preocupadas contigo. Vai lá e te joga no teu negócio, na tua rede social, na tua vida. Porque quando a gente começa, o resto termina acontecendo. Muito bom. Jacira, queria te agradecer imensamente pela tua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Adorei aprender um pouquinho mais com você. E para vocês, gente, quem tá nesse ramo do empreendedorismo, né, e quiser continuar acompanhando histórias como a da Jacira, continuem seguindo a gente, acompanhando o Capital Cash. A gente vai sempre estar trazendo ótimas referências aqui para vocês. Assistam os outros episódios também e nos mandem dicas de pessoas ou de assuntos que vocês querem ver por aqui, tá bom? E é isso, até o próximo Capital Cash.